Queridos irmãos, vamos hoje para a nossa segunda lição. Hoje é a segunda lição onde nós vamos aprender mais um pouco sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos para a nossa segunda lição. Louvado seja o nome de Jesus. Segunda lição, então, podem abrir aí. Vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo. Glória a Deus. Procurarei ser o mais conciso possível, o mais prático e pragmático possível, mas para os irmãos entenderem, é preciso os irmãos estarem com o manual. Vamos ler o texto áureo, São João capítulo 15, verso 26. São João capítulo 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele testificará de mim. O Espírito Santo. Amém, irmãos? Pode se assentar e louvar a Cristo com as palmas, bem alegre. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, é muito simples você entender quando alguém está de fato cheio do Espírito Santo. Esta pessoa, quando ela está de fato cheia do Espírito Santo, e nós, por mais humildes, inexperientes e até desconhecedores de algumas coisas na vida espiritual, por mais que nós sejamos despreparados em muita coisa, nós sabemos muito bem quando nós estamos cheios, quando nós estamos vazios. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, esta pessoa sempre vai enfatizar o nome de Jesus. Ela sempre vai falar da grandeza de Jesus. E a maneira de nós falarmos da grandeza de Jesus, na maioria das vezes, não é quando nós falamos bonito ou quando nós somos elogiados porque nós fizemos um discurso exuberante. A maior parte, quando nós de fato glorificamos a Jesus, sabe quando é? É quando nós glorificamos a Ele com línguas estranhas. Ninguém nem sabe o que a gente está falando, mas Ele sabe. Isso é uma demonstração de quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E é o que João vai confirmar na sua escritura, Jesus falando: aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Nós lemos na Bíblia, e em João capítulo 5 e 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Quando diz examinai as Escrituras, o que é a Escritura? É de Malaquias para trás, de Malaquias até Gênesis, ou de Gênesis até Malaquias. Quando Jesus está dizendo das Escrituras, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então as Escrituras testificam de Cristo, e nós encontramos mais alguém que testifica de Cristo aqui. Quem é? O Espírito Santo. Amém, irmãos? Por isso, se nós quisermos ser crentes de verdade, nós temos que ter o testemunho de Cristo dentro de nós. De que maneira? Através do Espírito Santo e através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Vamos à meditação diária. Meditação diária. Vamos lá. Atos 19, e 6 e 7. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Aqui nós estamos encontrando o apóstolo Paulo sendo um vetor do poder de Deus para as pessoas receberem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, através da imposição de mãos. Por isso eu sempre achei muito importante, desde pequeno eu fui educado na Igreja Deus e Amor, para receber a oração por imposição de mãos. Eu sempre valorizei isso, sempre achei muito maravilhoso.
E na maioria das vezes que eu vi acontecer batismo no Espírito Santo, até eu, quando fui batizado no Espírito Santo, foi através da imposição de mãos. Eu não vou dizer para os irmãos que isso significa uma regra pétrea, uma regra imutável. Não é. Mas na maioria das vezes, quando alguém recebe o batismo no Espírito Santo, é quando é imposta a mão sobre a cabeça da pessoa. Quem recebeu o batismo assim? Levanta a mão. Quem recebeu? Batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Quem recebeu? Quem recebeu de outra maneira, na sua casa, orando? Quem recebeu de outra maneira? Amém. É maravilhoso, né, irmãos? Mas aqui vemos um exemplo, e se estamos tratando da vinda do Espírito Santo, estamos entendendo aqui uma das maneiras do Espírito Santo se apropriar de alguém. Joel 2:28. E há de ser que depois, está falando de um tempo posterior ao que Joel está profetizando, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo de banalização tão grande que nós não valorizamos o que significa este versículo da maneira que deveria ser valorizado. Porque antes de Jesus Cristo mandar o Espírito Santo, antes do Pai enviar o Espírito Santo, não existia a liberdade de todos receberem. Como hoje, quem quiser recebe. Quem quiser recebe o Espírito Santo de Deus. Mas na época que Joel profetizou, existia uma restrição, uma limitação. Existia um número reduzido de pessoas que podiam receber o Espírito Santo. Nós vamos ver isso na lição. E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Aqui eu vejo uma promessa complementar de Atos 16:31, que Jesus não somente quer batizar, Jesus não somente quer salvar a nossa casa e a nossa família, Ele quer encher a nossa família, o filho, filha, a teu pai, a teu avô, todos os nossos familiares do Espírito Santo. É uma promessa que Deus tem. Amém, irmãos? Lucas 1:15. Porque será grande diante do Senhor. Estamos falando de João Batista aqui agora. E não beberá vinho, voto do nazireado, e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Só que tem um diferencial com João Batista. E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Esse aqui, olha só que sinal tremendo. Quando Maria foi visitar Isabel, sua prima, Isabel estava no 6º mês de gestação. A hora que a Maria se aproxima, é tão tremendo que a criança chega a saltar no ventre. Mas por que saltou no ventre? Depois vem me dizer, irmãos, que um crente pentecostal cheio do Espírito Santo tem que ficar quieto. Não tem como ficar quieto. O crente cheio do Espírito Santo, ele é agitado mesmo, ele tem uma chama que arde dentro do coração dele. Eu posso dizer com todas as letras que João Batista, ele poderia ser conservador em termos de doutrina, mas ele era avivado e era pentecostal, desde o ventre da sua mãe. São Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Tem muitos crentes, e talvez tenha alguém aqui nesta noite imaginando que você está sendo provado, está passando por uma tribulação, até um tipo de tentação, e que você errou o atalho, ou você está perdido no caminho porque o diabo está te tentando, está lutando contra você. O diabo está te afligindo, está lutando, usando pessoas da família, e até mesmo acontece na igreja, no trabalho, em vários lugares, e você pensando, acho que Deus me abandonou, eu me perdi, e eu vou morrer desse jeito. Preste atenção. Quando você está cheio do Espírito Santo e você está buscando a presença de Deus, não é você que conduz os seus passos. O próprio Deus, quando Ele acha em ti fidelidade e tem promessa com a tua vida, Ele mesmo pode permitir que você passe pela fornalha, pela provação ou pela tentação. E eu até te digo, não se assuste com isso,
porque Ele está contigo nesta provação, nesta tentação, nessa tribulação, e Ele vai garantir vitória maior ainda, e você será promovido para um estágio de mais experiência com Deus ainda. Amém? São João capítulo 20, verso 22. E havendo dito isto, Jesus, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Senhor Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Olha que tremendo. Joel tinha profetizado 5 séculos antes de Cristo vir. Cristo veio, nasceu da forma humilde que nasceu, com 12 anos já se desenvolveu, com quase 30 anos se batizou. Ele entra na sinagoga de Nazaré, se coloca de pé, ministra pela primeira vez, e então ele tem a sua vida em santificação, um exemplo extraordinário de santidade, reputação e moral. Com aproximadamente 33 anos e meio, ele morre, mas ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele assopra sobre os seus apóstolos e diz para eles: recebei o Espírito Santo. E eles recebem o Espírito Santo. Só que eles recebem o Espírito Santo, eu não vou dizer que é de forma limitada, mas é de forma nuclear, não é integral, ainda é uma parte. Eles recebem o Espírito Santo, mas ainda não é da maneira plena. Eles têm que orar mais um pouco, eles têm que clamar mais um pouco, e eles vão orando naquele cenáculo, mesmo depois de Jesus ter assoprado sobre eles, dizendo: recebeu o Espírito Santo. Eu vou entender aqui, que quando eles receberam aquele assopro, eles receberam o Espírito Santo. Mas por que eles não falaram em línguas ainda, pastor? Porque eles precisavam orar um pouco mais, porque o Espírito Santo, para vir sobre a igreja, não vem com barulho, não vem com brincadeira, com meninice, só vem debaixo de muita oração. Tem que ter oração, tem que ter oração. Aleluia. Eu poderia ser sensacionalista, mas daí eu teria que fazer uma ginástica teológica muito grande aqui, para dizer que quando Jesus assoprou sobre eles, eles já foram tão cheios que saíram pulando, falando em línguas, mas não aconteceu isso. Pastor, mas e no dia de Pentecoste? Aí sim, aí sim. Mas eles tiveram que passar por uma experiência muito vasta de clamor e de oração. Amém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 8. Mas recebereis a virtude. A palavra virtude no original grego aqui é dunamis. E a palavra dunamis, eu já falei para os irmãos, é a mesma coisa que vai originar a palavra dinamite, explosão. Dunamis, poder. Dunamis, virtude. O que é virtude? Virtude não é somente boa conduta ou bom comportamento. Virtude significa capacidade extraordinária para realizar trabalho. Na física é isso. Energia. Na física é energia. Energia é o que vai conseguir fazer a realização de trabalho. Então, quando encontramos aqui a palavra recebereis a virtude, está dizendo o quê? Está dizendo recebereis poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Começa por Jerusalém. Muitas vezes nós queremos ganhar as almas lá longe, mas nós temos que começar ganhando almas dentro da nossa casa. Pastor, mas eu pregando dentro de casa ninguém vai me ouvir. E quem te falou que você ganha alma somente pela pregação? Você tendo um bom testemunho de alguém que é modificado pelo Espírito Santo, você já está fazendo a maior pregação. Você começa por Jerusalém, que é dentro da tua casa. Terminou a pregação na Jerusalém, que é a tua casa, você vai para o teu vizinho. O que é o vizinho? É a Judéia. Porque Jerusalém ficava compreendido dentro do estado da Judéia. Então você fez um bom trabalho através do Espírito Santo dentro da tua casa. Você fez um bom trabalho no meio da tua vizinhança, que é a Judéia. E depois da Judéia, daí vai para Samaria. O que é Samaria? Ganhar as almas dentro da cidade. Só que ninguém te segura mais. Porque daí você começa a testificar em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e Deus te manda também daí sim para os confins da terra.
Geograficamente, eu vou falar de geografia e de história agora, não vai dar 30 segundos. Mas existia nesse tempo da Bíblia aqui o chamado mundo velho e mundo novo. Na verdade, o mundo novo não existia ainda. O que é o mundo velho? A Europa e a Ásia, e as regiões da África. Isso existia. Mas quando se falava de confins da terra, ninguém imaginava que surgiria um continente chamado América, em homenagem ao senhor Américo Vespucci, um italiano que veio na época dos descobrimentos. Ninguém sabia deste lugarzinho tão abençoado, que hoje, inclusive, o Brasil é a 8ª potência econômica do mundo. Ninguém sabia desse buraquinho, ninguém sabia desse lugar tão longe, ninguém conhecia. E se eu disser para vocês que Deus tem um olhar tão carinhoso pelo Brasil, Deus quer fazer o Brasil se tornar a nova bomba para explodir neste mundo, para ganhar almas para Ele. Porque o Evangelho já chegou aqui nos confins da terra. Nesta época já existia a China, já existia a Índia. São culturas milenares, mas o Brasil não existia. E sabia que Deus usa o Brasil para exportar pregadores daqui para lá, para longe? E sabia que pode ser alguém que está aqui nessa noite que Deus pode enviar para os confins da terra? É só se colocar em oração, em jejum e receber do Espírito Santo e dizer: Senhor, eis-me aqui, e o Senhor vai mandar você. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 1 até o 6. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes, do grego. Penta é 5, pente é 50. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Era outra festa que os judeus comemoravam, chamada Festa das Colheitas. 50 dias depois da Páscoa. Qual que é o dia da Páscoa? É o dia que Jesus ressuscitou. 50 dias depois que Jesus ressuscitou. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, há cerca de 120 pessoas estavam num cenáculo. O cenáculo é um tipo de uma localização, um tipo de uma sala. 120 pessoas estavam todos reunidos. O que é mais interessante aqui não é estar todos no mesmo lugar, não é somente isso, é a finalidade deles. Eles estavam todos no mesmo lugar, mas não estavam conversando. Se fosse hoje em dia, mastigando chicletes, acessando o WhatsApp, Facebook, conversando, né? Ou com o olho de jacaré para ver quem entra e quem sai da igreja, ou dando olhada na teia de aranha se tem no teto, ou se o ventilador está funcionando, ou abrindo a boca de sono, ou murmurando ou reclamando de qualquer coisa e observando o relógio que parou. Não, senhores, eles estavam unanimemente buscando alguma coisa. O que eles buscavam? O que eles receberam? O que era? O Espírito Santo de Deus. Eles estavam unanimemente no mesmo lugar. De repente, olha, é de repente que as coisas acontecem. É de repente. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso aqui é um assunto que mais à frente nós vamos tratar, que os teólogos chamam de glossolalia. Um fenômeno que foi utilizado pelo Espírito Santo para falar a língua dos visitantes, prosélitos e até judeus de diversas partes do mundo, para que o Espírito Santo falasse com eles de acordo com a sua língua nativa, para que o Espírito Santo falasse com eles de acordo com a língua que eles entendiam. E que daí o batismo no Espírito Santo e as línguas estranhas foi um fenômeno limitado e reduzido apenas para aquela época. Isso é cessacionismo, isso é cessação do milagre, isso é coisa do capeta, isso é mentira. Não foi somente para aquela época, porque o apóstolo Paulo,
Em 1 Coríntios capítulo 12, quando especifica dos dons espirituais, o dom de línguas estranhas está na categoria. E vou dizer mais uma coisa. Quando Paulo descreve sobre a eficiência do dom de línguas estranhas, o apóstolo Paulo fala a finalidade particular. Quem fala bastante em línguas estranhas edifica a si próprio. E quem é o crente? Quem é o crente que, enfrentando a dificuldade que ele estiver enfrentando, quando ele está falando línguas estranhas, quem é esse crente que não se sente um gigante na presença de Deus quando está falando em línguas estranhas? Mas isso não é para quem quer, isso é para quem crê, para quem Deus dá. Quem crê que Deus dá, levanta a mão. Quem crê, diga eu creio que Deus dá. Amém? Lição aplicada. A vida cristã é vivida em sua profundidade através do Espírito Santo. Vocês sabem o que é profundidade, né? Profundidade é o contrário de rasidão. Alguma coisa que é profunda é o contrário de alguma coisa que é raso. Nós podemos ser crentes profundos, mas podemos ser crente raso. O que é um crente profundo? Tem experiência com Deus, quer mergulhar na palavra, quer mergulhar nas coisas de Deus, tem curiosidade pelas coisas de Deus, é um crente profundo. Mas tem um crente raso, tanto fez quanto tanto faz. Se tivesse um ponto biométrico para ele colocar o dedão para ele marcar a presença, ele marcava a presença, só isso. Eu pergunto para vocês, igual o presbítero saudoso que faleceu, presbítero José Borges, isso é vida, senhores? Se for para ter uma vida rasa, superficial, só para vir na igreja, que graça tem? Sabe o que dá o sabor? É o Espírito Santo que dá o sabor para a gente. Religioso nós já éramos quando éramos católicos. Religioso. Eu tenho dois lados. Um lado europeu e outro lado africano. O lado africano da minha família era mergulhado na macumba. E o lado europeu da minha família era mergulhado no catolicismo. Eu descobri que o ídolo de veneração, tanto da macumba quanto do catolicismo, é tudo um capeta só, é um diabo só, é tudo o mesmo cachorro, só vai mudar a coleira. E se for para a gente ser religioso, estamos perdendo tempo, porque nós já éramos, os nossos familiares já eram. Eu não vejo graça nenhuma você vir na igreja para você se assentar num banco para ficar abrindo a boca de sono. Agora, quando você tem a graça e a motivação do Espírito Santo de Deus na sua vida, aí você não é religioso, você vive a presença de Deus 24 horas por dia. Você sabe por que você dá glória, por que você dá aleluia, por que você vai morar no céu. A tua vida tem outro sabor diferente. Glória a Deus. Profundidade. É impossível ser cristão sem o Espírito Santo. O que é ser cristão? Eu já falei o que é Cristo, ungido. É impossível ser ungido sem o Espírito Santo. E Jesus mesmo falou: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu. Quem ungiu Jesus? O Espírito Santo. Podemos ser evangélico, podemos ser gospel, podemos ser um monte de coisa que se diz por aí hoje em dia. Agora, cristão de verdade, só quem tem o Espírito Santo em sua vida. Assim, cada cristão nos primeiros instantes de sua nova vida desfruta da maravilhosa experiência, e dentre elas podemos destacar a comunhão com o Espírito Santo. O que é comunhão? Vem da palavra comum. O que é comum? É alguma coisa que se compartilha. Já pensou? Tem tanta coisa que eu nem sei que vai acontecer. Eu dobro meus joelhos e o Espírito Santo me participa. O Espírito Santo me revela. O Espírito Santo me mostra. Eu, um reres mortal, comedor de arroz e feijão, fico pensando quando alguns políticos, quando alguns empresários endinheirados, ou quando algumas pessoas de influência extraordinária batem no peito pela sua reputação, pela sua honra, pelo seu dinheiro, pelo respeito e dignidade que eles adquiriram, e eles não sabem, não têm esse conhecimento que Deus mostra para mim e mostra para vocês. Sabe o que é produto disso? A comunhão com o Espírito Santo. O que é a comunhão? Se tornar comum. Como assim se tornar comum? É quando você já não é mais um ser humano aqui separado e o Espírito Santo é um ser lá longe. É quando você está aqui e o Espírito Santo está sobre você. Você e o Espírito Santo é um só. Isso é comunhão. Isso é comunhão.
Digam glória a Deus. Desfrutar esta bênção divina é um privilégio que muitos fiéis do Antigo Testamento desejaram. Muitos fiéis do Antigo Testamento desejaram, mas não puderam vivenciar. Porém, em nossos dias está ao alcance de todos desfrutar esta maravilhosa promessa em toda a sua plenitude. Joel 2:28. E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém, irmãos? Objetivo da lição: compreender como a vinda do Espírito Santo beneficiou a humanidade. Entender como Deus cumpriu e manifestou a promessa da efusão do Espírito Santo. O que é efusão? Derramamento. Saber como viver cheio do Espírito Santo. Oh, glória! Curiosidade: você sabia que a plenitude do Espírito Santo é o mesmo que estar cheio do Espírito Santo? Plenitude. O que é plenitude? Pleno, completo, integral. Existe um ministério que foi fundado nos Estados Unidos por um pastor já falecido chamado Demos Shakarian. Demos Shakarian, ele nasceu em Karakala, uma cidade do interior da Armênia, perto da Turquia, lá perto do Monte Ararat, onde ficou estacionada a Arca de Noé. Eles fugiram de uma perseguição em 1800 e pouco, 1900 e pouco, para os Estados Unidos. E eles já eram cheios do Espírito Santo e eles fundaram um ministério. O nome do ministério era Full Gospel Church, quer dizer, Igreja do Evangelho Pleno. Foi uma igreja que focou muito o poder do Espírito Santo. Depois se transformou no ministério onde se valorizava mais a pregação para empresários e homens de negócios. Rotary Club entrou na situação também. Mas sempre se pregava uma vida plena no Espírito Santo. E é isso que nós temos que procurar. Uma vida plena. Já pensou, você sai para trabalhar e o Espírito Santo te alerta algumas coisas que estão para acontecer? Já pensou, você está vindo para a igreja e o Espírito Santo está falando com você? Você chega em sua casa, o Espírito Santo está falando com você. Você vai dormir, você tem sonhos, o Espírito Santo está falando com você. Isso que é uma vida de plenitude. Ou você acha que tem graça? Você levanta, trabalha, depois vai dormir e só vai olhando no espelho e vai aparecendo aquelas rugas, os pés de galinha, o cabelo vai embranquecendo, em alguns casos vai começando a cair a telha, né? E o tempo vai passando e vai passando. Que graça tem isso, a vida? Não tem graça. Agora, quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você nem tem medo de morte, porque você sabe que você anda tão em espírito que você nem verá a morte. Você tem um conforto da tua salvação já garantida. Quem testifica isso é o Espírito de Deus que habita em nós através de uma vida plena, da plenitude do Espírito Santo. Amém, irmãos? Desafio: qual a diferença entre a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Bom, no Antigo Testamento a manifestação do Espírito Santo era restrita, era limitada, era seletiva. Agora no Novo Testamento ela é mais abrangente. Ou seja, agora não é que está na promoção, mas é de graça, porque a graça é maravilhosa mesmo, é distribuída de graça. Agora quem quiser recebe. Quem quer receber aí, dá glória a Deus. Vamos lá, leitura bíblica em classe. João 16, 7, 14. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Ou seja, é interessante para nós que Jesus fosse. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Muitos até queriam crer. E até pecavam, porque não conseguiam crer. Mas com a vinda do Espírito Santo, muitos judeus passaram a crer em Cristo. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Ou seja, quem seria o referencial de justiça na terra? A lei? Não. Ninguém conseguia seguir a lei. Então quem que era? Quem cumpriu a lei. E quem cumpriu a lei? Jesus. Só que como ele subiu ao Pai, não ia mais ter referencial de justiça na terra. Então quem seria o novo referencial? O Espírito Santo. Por isso o trabalho dele de convencer o homem da justiça e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
Para você entender, Satanás não ganha nada quando ele te oprime. O diabo não ganha nada quando ele destrói a tua família. O diabo não ganha nada quando ele promove enfermidade. O diabo não ganha nada. Só maldade e uma satisfação mórbida, doentia. Só isso. Inveja, raiva. Por que isso? Porque ele já está condenado. Porque já está condenado. Mas eu creio e tenho certeza que ninguém aqui está condenado. Você já viu a fisionomia de alguém condenado na cadeia? Você já viu a fisionomia de alguém que está condenado? Uma fisionomia rude, uma fisionomia fechada, um semblante entenebrecido. Agora nós não somos assim. Nós somos livres em Cristo. Amém, irmãos? E ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora, por causa do horário. Mas Jesus estava querendo dizer aqui que ele iria para o Pai, o Espírito Santo iria explicar melhor, né? Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então o que eu não puder falar aqui por causa do horário, pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar melhor. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Sabe o que quer dizer o que há de vir? Você conhece o passado, isso é história. E você conhece o presente, se você estiver bem conectado na atualidade. Senão você não sabe nem do presente. Agora, saber do futuro, e é exatamente isso que o Espírito Santo faz, porque ele conhece o futuro também. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Introdução ao comentário. Ao findar seu ministério terreno, Cristo enviou aos seus discípulos o Espírito Santo, quando ele findou seu ministério terreno, para estar ao lado deles na fundação e edificação da igreja. Fundação, início, edificação, para a igreja não perecer sozinha. A igreja não ia conseguir se manter tendo um código igual o povo judeu tinha a Torá, a lei de Moisés. O povo não ia conseguir. Eles precisavam de algo maior, superior. A lei, sim, só que plantada no coração, e uma capacitação para seguir. E é isso que o Espírito Santo faz. Amém, irmãos? Podendo assim ser continuada a sua obra redentora. O que é uma obra redentora? Uma obra de salvação, redenção, pagar um preço para que alguém que é escravo se torne livre. O poder do Espírito Santo foi essencial para a vitória nas adversidades, nas dificuldades. E olha que eles enfrentaram dificuldades. Imagine chegar um maluco com uma bomba ou com uma metralhadora e chegar gritando, dizendo Alá é o maior, Alá Akbar, e dar-lhe tiro para cima. Será que nós estamos preparados para morrer pelo amor de Cristo? Porque Tiago morreu à espada. E temos tantos exemplos no Novo Testamento de execuções sumárias, que não tinha fundamento legal. Por exemplo, Estevão. Então nós temos que estar preparados. E quem é que nos prepara? O peito e a coragem, pastor. Olha, irmãos, o que nos prepara, nós somos ocidentais, nós não somos orientais. Os orientais, eles têm um tipo de preparo, um tipo de treinamento psicológico com relação à religião, a ponto deles morrerem defendendo aquela religião. Mas nós somos mais instruídos, nós ocidentais. Então não tem como você colocar na mente do ocidental, de uma forma inquestionável, que ele tem que morrer, que ele vai morrer ou coisa parecida. E por causa de uma causa ou de uma razão, se o Espírito Santo não estiver trabalhando na vida dele. Se o Espírito de Deus não trabalhar em nossa vida, irmãos, nós não teremos coragem nem de morrer pelo amor de Cristo. Todos digam glória a Deus. Eu não sou a favor de princípios revolucionários, mas um pastor, Martin Luther King Jr., ele disse que se um homem não tem coragem de morrer defendendo uma causa, ele não tem motivo nenhum para viver. E se nós não tivermos o Espírito Santo em nossa vida, nós nunca vamos ter coragem de ir até o fim em nossa confissão.
E se a gente não for até o fim, a gente pode negar Cristo. E quem negar Cristo, Cristo negará diante do Pai e dos anjos. Quem dá glória a Deus? O Espírito Santo foi essencial para a vitória nas adversidades e também para a potencialização do trabalho de cada crente. O que é potencialização? Otimização. Hoje nós temos rádio, temos internet, temos jornais, temos diversas formas de divulgação e propagação do Evangelho. Lá você pode ter toda a certeza que se o Espírito Santo atuasse hoje no meio do povo de Deus, como ele atuava no princípio na igreja primitiva, imagine ainda tendo uso da mídia disponível. Irmãos, por favor, quem concorda comigo que seria uma explosão de salvação de almas? Quem concorda? Só que na época não tinha todos esses equipamentos. Então quem que potencializava? Quem que era o divulgador? Quem que era o marqueteiro? Quem fazia o marketing, a divulgação? Quem propagava? O Espírito Santo. Ele mesmo. Amém, irmãos? Vamos lá então. A promessa da vinda do Espírito Santo. Em meados do século V a.C., 500 anos antes de Cristo, o profeta Joel profetizou um glorioso evento que aconteceria antes do arrebatamento da igreja. Antes do arrebatamento da igreja. O profeta afirmou que num futuro não muito distante, os fiéis desfrutariam de uma experiência sem precedentes na história, que não aconteceu antes. Ah, pastor, mas já aconteceu no tempo de Moisés que 70 foram cheios do Espírito Santo. Sim, mas só aquela vez e acabou. E foi só 70. Hoje, 70. Tem mais de 70 cheios do Espírito Santo só aqui nessa sede aqui. Então é sem precedentes o que aconteceu. O derramamento do Espírito Santo. A promessa incluía homens, mulheres, jovens de todas as classes sociais e posições. Enfim, a presença do Espírito Santo estaria ao alcance de todos, até dos goim. O que é goim? É uma expressão hebraica para gentios. E nós somos gentios. Na linguagem dos judeus, eles nos chamam de gentio. Mas nós somos gentios cheios do Espírito Santo. Mas não me rebaixo mesmo. Ah, eu sou judeu, tenho muito dinheiro, tenho isso, tenho aquilo, meu querido. Deus te abençoe. Você já tem o Espírito Santo. O que é o Hakodesh? Ele não vem sobre nós, só somos sacerdote ou sobre o Messias. E meu querido, está por fora. Graças a Deus eu tenho ele sobre a minha vida. Quem dá glória a Deus? Para corroborar, ou seja, para contribuir com esta afirmação, vamos analisar a profecia de Joel. E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Joel 2, 28 e 29. Eu sei que talvez alguém possa ter não concordado, mas existia uma profecia de Noé acerca de Canaã, que se estendeu, onde Canaã serviriam a Jafé, e Jafé habitaria nas tendas de Sem, ou seja, todo mundo trabalhando para os judeus. Nós não queremos admitir isso, mas eles dominam o mundo no setor corporativo, financeiro, midiático. Tudo você vai saber que existe um judeu por trás de tudo isso. E sejamos nós livres ou não, de certa forma, estou dizendo socialmente e financeiramente, estou dizendo de independência financeira, ainda que nós sejamos considerados como servos, não tem problema, o Espírito Santo está sobre nós também. Somos gentios? Somos, mas temos o Espírito Santo sobre nós também, e foi profetizado pela Bíblia Sagrada. Esta profecia causou um grande impacto na vida dos ouvintes. Quem escutou essa profecia? Ah, pastor, mas a Bíblia lá em Joel não diz que causou um impacto. Se não tivesse, escuta aqui, sabe qual que é a melhor maneira da gente memorizar alguma coisa? A gente memoriza alguma coisa quando nós estamos em perigo.
Ou quando alguma coisa muito grave, alguma coisa muito séria está acontecendo, a gente memoriza. Eu me lembro do 9/11, o 11 de setembro de 2001. Eu estava morando em Lages e aquela explosão no World Trade Center ficou na minha mente, o 9/11, no 11 de setembro, como os americanos chamam 9/11. Então, ficou tão marcado na mente do povo, que quando Pedro se levanta para explicar por que todos estavam cheios do Espírito Santo e não era embriaguez, ele se referiu a esse texto de Joel. E se ele não conhecesse esse texto, ele não ia falar. E por que ele falou? Porque causou uma grande revolução entre todos que escutaram. Pera lá, o Espírito Santo sendo derramado sobre todo mundo? Acho que Joel está quebrando o protocolo. E se eu te falar que de vez em quando Deus decide quebrar os protocolos? E se eu disser para ti que Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida, e quando você está esperando coisa maravilhosa, de repente Ele quebra o protocolo e fala: eu não quero te abençoar com coisa maravilhosa, eu vou te abençoar com coisas maravilhosas ao cubo, vou te abençoar muito mais ainda. Quem crê que Ele faz isso, diga glória a Deus. Amém, irmãos? Causou um impacto na vida dos ouvintes, porque se tratava de uma mensagem confortadora, que abordou a restauração da comunhão com o Senhor, por meio de uma futura efusão, por meio de um futuro derramamento do Espírito Santo, fato que marcaria um novo meio de relacionamento entre o Senhor e os seus servos de todas as idades e classes sociais. Seja rico, eu sou rico, você quer o Espírito Santo? Eu quero. Então receba, é só buscar que o Senhor dá para rico. É criança, eu quero. Eu tinha 10 anos quando eu fui batizado no Espírito Santo. 10 anos de idade, uma experiência maravilhosa que eu nunca mais me esqueci. Comecei a falar línguas estranhas, era mais ou menos 8 horas, 9 horas da manhã, eu fui sair de lá, era 6 horas da tarde. A sensação melhor que eu já senti em toda a minha vida foi essa. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá para o segundo tópico. A sua vinda, o cumprimento da promessa divina. Antes de ser levado ao céu, o Senhor prometeu enviar aos seus discípulos o Espírito Santo. Jesus prometeu isso. E Ele lhes ensinaria todas as verdades. Quem ensinaria? Espírito Santo. Tem muitos crentes procurando as verdades bíblicas na teologia sistemática. Tem muitos crentes procurando a verdade bíblica na internet. Tem muitos crentes buscando as verdades bíblicas no seu próprio intelecto particular. Sabe quem é o maior revelador de verdades bíblicas? Espírito Santo. Glória a Deus. Ele lhes ensinaria todas as verdades, os guiaria em toda a verdade e os enriqueceria com a plenitude de Cristo. João 14:26. Jesus disse que o Espírito Santo teria a responsabilidade de ensinar e fazer lembrar todas as coisas. João 16:7 até o 15. É aquela leitura bíblica em classe que nós já fizemos. Isso é o cumprimento da promessa divina. Esta promessa foi cumprida exatamente no dia de Pentecostes, conhecido também como festa das primícias. Festa das primícias. Mas não é festa das colheitas? É festa das colheitas. É festa das colheitas ou das primícias? É das primícias e das colheitas. Mas por que da colheita? Porque Ele colheu a nós do mundo do pecado. E por que das primícias? Porque nós não somos qualquer coisa, nós não somos refúgio, nós somos aquilo que Deus tem de mais precioso, nós somos primícia de Deus. Você tem valor extraordinário. Amém, igreja? Dá glória a Deus aí. Neste momento é interessante notar que imediatamente os discípulos compreenderam o que acabara de acontecer. Eles entenderam, pastor? Sim. Alguns disseram: eles estão embriagados. Pedro poderia dizer: eu estou cheio do Espírito Santo. E alguém, mas o que significa isso? Alguém poderia dizer assim: eu não tenho explicação. Ou alguém sair girando e fazendo bagunça. Em alguns casos tem algumas irmãs que começam a girar no poder, quando vê ela está pulando lá dos irmãos, né? Ou tem alguns irmãos lá que está cheio do poder e começa a pular. De repente ele está lá no meio das irmãs. Não é bem desse jeito que funcionam as coisas. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele também tem controle e domínio próprio.
Pedro estava cheio do Espírito Santo? Estava. Mas ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E eu te provo que ele sabia. Porque quando disseram que eles estavam todos embriagados, Pedro tinha uma resposta na ponta da língua: não estamos embriagados, estamos apenas sendo vetores do cumprimento bíblico. E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E já fora profetizado por Joel. Joel era um profeta entre nós judeus, não era nem um pagão, não era nem um gentil, não era nenhum tipo de incircunciso. Era um homem que tinha a visão de Deus e se cumpriu em nós aqui agora. É isso que está acontecendo. E se vocês quiserem, receba também 3.000 almas a aceitar a Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Pedro sabia o que estava acontecendo. Ah, pastor, eu recebi tanto poder que eu não sabia nem onde eu estava. Olha, irmãos, quando nós recebemos o poder de Deus, nós podemos sentir aquele êxtase, aquela alegria, aquela força, aquele consolo, aquela emoção extraordinária. Quem que nunca pulou no Espírito? Eu já pulei. Já pulei mesmo, quando eu vi, eu já estava, né? É maravilhoso demais isso. Só que a gente sabe o que está acontecendo. Sim ou não? Espírito Santo é Espírito Santo, carne é carne. Dá um glória a Deus aí. E então explicaram à multidão que estava perplexa. A multidão estava admirada, sem compreender o significado daquele sinal. Que sinal? Imagine, você é brasileiro, você chega lá na China. Falei da China, vou continuar. Chega lá na China, é um idioma difícil. Como é que você vai entender? Como é que você vai escrever em mandarim? Como é que você vai escrever no chinês clássico? Como é que você vai? Você não vai, você pensa, poxa, eu estou perdido aqui. E daí você se perdeu na cidade. De repente aparece um brasileiro dizendo assim: se você quiser, o Espírito Santo pode tocar na tua vida, te conduzir, te levar até o aeroporto, e você vai para a tua casa. Se você quiser, você vai para a tua casa cheio do Espírito Santo e ainda volta salvo ainda para casa. O quê? E de lambuja ainda, eu vou falar teu nome. Oh, meu Deus! É mais ou menos isso que aconteceu naquele dia. Tecalabassuricanda labasteia. Já pensou? É extraordinário ou não é? Eles ficaram admirados, um sinal tremendo de Deus. Daquele dia em diante, o Espírito Santo passou a agir de diversas maneiras no cristão e na igreja. Primeiramente, inspirou as Sagradas Escrituras, guiou a pregação dos apóstolos e ministros da palavra, sustentou e edificou a direção da igreja, fazendo dela uma coluna e baluarte da verdade. Sabe o que é baluarte? Um esconderijo que ninguém consegue cavar, um esconderijo que ninguém consegue penetrar. Isto é a igreja. Pastor, mas aqui neste salão, o pastor está chamando de igreja, qualquer pessoa pode entrar, tudo bem. Agora a igreja que somos nós, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se torna um baluarte tão forte, o pecado não penetra, a macumba não penetra, Satanás não penetra, nada consegue entrar, porque é um baluarte exclusivo de Deus. Oh, glória! Aleluia! Número 3, vivendo nos domínios do Espírito Santo de Deus. Viver sob o domínio do Espírito Santo é um dos muito mais do que realizar milagres ou operar grandes sinais. Viver sob o domínio do Espírito Santo de Deus é, na realidade, possuir uma vida de vitória contínua sobre o pecado. Quem que nunca se escandalizou vendo alguém que teve a experiência pentecostal, fluindo nos dons, saiu de cima do altar, ou parou aquela atividade, vamos dizer que seja uma atividade, a pessoa diz: eu estou cheio, só que é uma atividade, acabou aquela atividade, é caloteiro, compra e não paga, cheio de palavrão na boca, vivendo em adultério, fornicação, prostituição. Tem compatibilidade? Não escandaliza isso? Então não basta milagres, tem que ter uma vida, uma conduta diferenciada. E é isso que o Espírito Santo vai produzir na vida de quem de fato é cheio do Espírito Santo. Amém? Possuir uma vida de vitória contínua sobre o pecado e os desejos carnais, cultivando o fruto do Espírito. Gálatas 5:22.
Claro que tudo o que foi citado é bíblico e deve ser exercitado. Mas o fruto do Espírito é, Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E se está faltando algum desses itens na tua vida, é preciso você descer à olaria de novo e se encher do Espírito. Tratando-se de pecado e santidade, não existe ponto de equilíbrio entre ambos. Tem como viver em pecado e em santidade ao mesmo tempo? Sim ou não? Então não tem equilíbrio. As obras da carne não se manifestam naqueles que são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, ao escrever aos moradores de Éfeso, os orienta a serem cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Na verdade, é plano de Deus que o crente desfrute de uma vida plena através do Espírito Santo. Embora a Bíblia não use a expressão plenitude do Espírito, esta é a expressão que melhor identifica a obra que Deus tem para realizar na vida do cristão, pelo Espírito Santo. Uma vida de plenitude. O que isso significa? Que todas as operações do Espírito Santo estão à disposição de todos os membros do corpo de Cristo. É claro que você sabe que o teu olho não tem a função de pegar igual a tua mão, e que o teu ouvido não tem a mesma função da língua. Cada qual tem a sua função, cada qual tem a sua especificidade, a sua especialidade. Mas nós somos um corpo. Alguns se destacam para determinadas áreas, mas nós somos todos um corpo. Quem percebeu que nem todos são usados na mesma situação, na mesma área? Quem já percebeu isso? É maravilhoso, né, irmãos? Vejamos aqui. Sabe quais são as evidências de uma vida plena no Espírito Santo? Temos 4 exemplos aqui. Uma vida controlada pelo Espírito. Exemplo número 1. Deleite na adoração e na gratidão. Número 2. Comunhão entre o corpo de Cristo. Número 3. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem disposição para servir. Número 4. Vamos lá, rapidamente. Uma vida controlada pelo Espírito. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma vida controlada pelo Espírito Santo. Nesta passagem, Paulo compara o poder exercido pelo vinho. Alguém já tomou vinho aqui quando você não era crente? Quem já tomou vinho? É natural, se você tomou vinho, depois que você tomou, que você fique alegre. Em alguns casos você fica até extasiado, entra em êxtase. Te dá um tipo que hoje alguns chamam de paranoia, né? Ou ainda, você entra num estado de paz, nem que seja passageiro. Daqui a pouco vem uma dor de cabeça terrível. Mas é no começo ali, né? Você tomou o vinho no começo, é assim. Por isso que Paulo faz essa comparação com o poder exercido pelo Espírito Santo na vida do homem. Qual que é a diferença entre o vinho e o Espírito Santo? A grande diferença é que o vinho conduz à dissolução, bagunça, falta de domínio próprio. E a plenitude do Espírito Santo leva ao domínio próprio. Sendo assim, a plenitude do Espírito o liberta do domínio do pecado e lhe dá vida abundante, sem dizer no prazer e alegria que dá, né? Você já teve o prazer de você fazer uma oração bem gostosa, chorando bastante, se humilhando e sentindo o Espírito Santo te revestir? Tem coisa melhor do que isso? Só o céu, né? Glória a Deus. Número 2, deleite na adoração e na gratidão. Gratidão. Efésios 5:19 e 20. Falando entre vós com salmos. Quem é cheio do Espírito Santo? Qual que é a conversa do crente? Falar salmo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então um crente cheio do Espírito Santo, da boca dele só sai assim: graças a Deus, vai tudo bem. Ô pastor, mas eu não estou assim. Então vou repetir: precisamos descer à olaria de Deus.
Pastor, eu sou tão cheio de reclamações. Precisamos nos encher mais do Espírito Santo. Amém, irmãos? Adoração e gratidão são fortes evidências da plenitude do Espírito Santo. Você já notou quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele começa a falar em línguas e dizer aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Já notou isso? É assim ou não é? Você pode estar cheio de problemas, você começa a dizer aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não é a tua língua que fala, é o Espírito Santo que está dentro de você e você fala. Glória a Deus. O Espírito Santo impulsiona o cristão diariamente a louvar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, e faz o crente reconhecer que tudo o que ele possui vem de Deus. Quem reconhece que tudo que você tem vem de Deus aí? Então é porque você tem o Espírito Santo na tua vida. Este é o segredo da verdadeira devoção a Deus. Número 3, comunhão entre o corpo de Cristo. Salmo 133. É bonito o Salmo 133. É como o óleo que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba e até chega na orla dos vestidos. É tão bonito falar o Salmo 133. É bonito. Quando eu vou fazer reunião, geralmente eu leio o Salmo 133. Mas quando eu leio o Salmo 133, pode ter certeza que teve uma contenda que aconteceu há poucos minutos. A contenda está fresquinha ainda. Só que quando nós somos cheios do Espírito Santo, esta é a condição para que haja união do corpo de Cristo, somente quando estão todos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. A comunhão entre os membros é uma outra grande marca da plenitude do Espírito. E se hoje nós vemos tanta contenda dentro da igreja, é porque nós estamos precisando buscar mais o Espírito Santo. E olha que tem contenda, hein? E tem que tem. Precisamos buscar mais o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Eu vou dizer que às vezes na quinta-feira eu termino aqui o culto e vou para a oração. Não sei se hoje é o caso, né? Às vezes assim eu dou uma reparada assim que a igreja está lotada. Eu falo, meu Deus, tremendo, agora vai a quinta-feira. Termino o culto, eu já sei o que é. Vem uma congregação inteira para tratar de problema, de contenda, de fofoca, de luta. Falo, meu Deus do céu. Sabe o que falta, irmãos? O Espírito Santo. Amém, igreja de Deus? Nossas palavras revelam o que há em nosso coração e mostram o nosso interior. As nossas palavras, elas atestam o quanto o Espírito Santo controla a nossa vida. Um crente cheio do Espírito é um crente encorajador, não é um crente desanimado. Alguém gosta de ficar do lado de alguém desanimado aí? Eu não gosto, já chega eu, né? A gente gosta de alguém que é para cima, né? Alguém que é top, não é assim? Um crente cheio do Espírito Santo, para ele não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Dá glória a Deus aí. Um crente cheio do Espírito Santo é encorajador e não é um provocador de contendas. A sua palavra constrói pontes em vez de cavar abismos. Número 4. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem disposição para servir. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. No reino de Deus, sabe quem que é o maior? É aquele que serve. Marcos 10:44. E qualquer um dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Um crente cheio do Espírito Santo jamais é arrogante e soberbo. Antes, se dispõe a servir em vez de ser servido. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não, eu e minha casa seremos servidos pelo Senhor. Quem quer servir a Deus com a tua casa, dá glória a Deus. Ele não tem em vista o que é propriamente seu, mas sim o que é dos outros. Ele busca o interesse dos outros. Um crente cheio do Espírito Santo é uma pessoa humilde, generosa. O que é humildade? A palavra humildade vem de humus. O que é humus? É o resto da decomposição de vegetais, de plantas e até de animais. Isso é humus, lá da terra. Aquela terra preta, fértil, é humus.
E humildade vem de humus. E nós também viemos da terra. Então nós não somos nada. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente entende, eu não sou nada. O Espírito Santo falou, você falou o que aí? Eu não sou nada. O que você falou? Eu não sou nada. Então eu vou entrar dentro de você agora, você vai ser alguma coisa. Aleluia! Dá glória! Glória a Deus. É uma pessoa humilde e generosa. O que é alguém generoso? Alguém espontâneo, com o coração deliberado. Alguém cheio do Espírito Santo sempre tem um coração deliberado. Um coração disposto a dar. A dar. Quem sabe qual que é o nome das duas filhas da sanguessuga? Como é que é? Só para fixação, como é que é o nome? Escutei um nome estranho aí. Dá. E o nome da outra é Dá também. Dá. Já viu quando a criança é pequenininha, a criança dá uma olhadinha para a mãe assim, ou para o pai, e vai aprendendo, dá. Você viu que a gente, desde pequeno, a gente dá. Agora a gente oferecer é difícil. Só que quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente sempre tem alguma coisa para oferecer. Você quer que eu te prove? E aquele homem paralítico que estava na frente da porta do templo chamado Formosa, Pedro falou, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha? O médico não tinha o que Pedro tinha? O Espírito de Deus que você tem nessa noite. Oh, reclama, lavasteia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Generosa, prestativa e que faz da vida uma plataforma de serviço. O que é uma plataforma de serviço? Uma base de trabalho. Uma base de realizações. Faz tudo. Ô, irmão, você sabe consertar a parte elétrica? Eu não sei, mas o Espírito de Deus habita em mim. Faz qualquer coisa. Limpa até banheiro. Dá um glória aí. Estava comentando com o pastor Fernando, com a irmã Luciana, que se alguém aqui nunca teve essa experiência, irmão, limpe um banheiro. No dia que o banheiro estiver pior, limpa ele, um banheiro da igreja. Irmão, você sai pisando nas nuvens, irmãos. Pensa na experiência maravilhosa. Alguém já fez isso? Faça isso para você ver. Parece que você está até mais cheio do Espírito Santo, irmão. É tremendo. Dá glória a Deus aí. Prestativa e faz da sua vida uma plataforma de serviço e não uma feira de vaidades. Você é um crente cheio do Espírito Santo? Pergunta para o irmão que está do teu lado aí, irmão. Pergunta aí. Pergunta para a irmã aí. Se ela ficar brava, não precisa nem ela responder. Aleluia. Lembre-se, ser cheio do Espírito não é uma opção. Eu acho que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu estou sentindo de ser cheio do Espírito Santo. Não é uma opção. É uma ordem. É uma ordem. E é uma ordem divina. Concluindo agora, finalizei. A vinda do Espírito Santo transformou toda uma geração de pessoas piedosas. E a igreja primitiva deu início a um grande mover de Deus. Sabe o que são pessoas piedosas? O que é uma pessoa piedosa? Alguém que faz a piedade. O que é piedade? É caridade da cesta básica. Não. Piedade vem de pio. O que é pio? O contrário de pio é ímpio. Quem que é o ímpio? Quem faz injustiça. Quem é pio? Quem faz a justiça, quem faz as coisas corretas. E o que eram pessoas piedosas? Pessoas justas. Pastor, mas tinha gente ali que era pecador e tudo mais. Como é que é justo? Ainda que não justo, segundo o padrão humano, mas justificado pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo. Sim. Certo? Uma geração de pessoas piedosas. E a igreja primitiva deu início a um grande mover de Deus, que veio a alcançar todo o... Lembra que eu falei do mundo velho e do mundo novo? O que é o mundo velho? Aquela região da Ásia, África, Europa. E o que é o mundo novo? Aqui onde vivemos, na América. E o Evangelho não chegou até aqui? E por que se o Evangelho chegou até aqui, não dá para dar uma rebatida e mandar a gente lá para evangelizar a China, Afeganistão,
Turquia, Irã, Iraque. Ô pastor, misericórdia, eles passam fogo na gente. Quem está cheio do Espírito Santo vai. Quem crê dá glória a Deus. Vou fazer uma pergunta provocativa aqui. Quem tem coragem de pregar no Irã, levanta a mão. Quem tem coragem de pregar no Afeganistão, levanta a mão. Quem tem coragem de pregar na Turquia, levanta a mão. Quem tem coragem de pregar no Egito, levanta a mão. Ai, 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 o que tem lá, pastor? Misericórdia. Tem que estar cheio do Espírito Santo para ir lá. Dá um aleluia aí. Isso só foi possível por causa da presença do Espírito Santo no ministério dos cristãos, ajudando-os em todas as coisas. É Ele quem te ajuda. Fica de pé dando glória.